Fala família, boa noite, boa noite. O Antônio Xavier na área, mano. O homem tá fazendo aniversário hoje. Te desejo tudo de bom, meu irmão. Parabéns, que nesse novo ciclo Deus te abençoe ainda mais. E eu vi aí que tu também se batizou hoje, hein, mano? Que isso, que presentão, hein? Que Deus te abençoe grandemente nesse novo ciclo, mano. Feliz aniversário e parabéns pela essa decisão de caminhar com Cristo Jesus. Estou muito feliz por você, mano. Boa noite, Gerson. Tamo na área, mano. Deus te abençoe grandemente. Boa noite, Armando. Boa noite, Maiara. Boa noite, Paulo. Tamo junto, mano. Deus abençoe grandemente você e sua casa. Boa noite, Maiara. Aproveitando, Maiara, que você chegou, vou pedir todo mundo para me ajudar a disparar o aviãozinho. Galera de São Paulo tá entrando aí também. Reginaldo de Taboão da Serra. O Max, cara que tem colaborado muito em ajudar, me ajudado bastante. Gratidão pela sua vida, Max. É o cara que tem feito aí algumas edições para mim, tem me ajudado aí a criar conteúdo. Tem contribuído bastante conosco aqui no time. Grato pela sua vida, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Alô, Aldir. Boa noite, Aldir. Boa noite, Rose. Aldir tá na área. E aí, Aldir, já tá dormindo, mano? O homem tá com o bebê recém-nascido em casa. Falei pra ele que normalmente é 3 meses ali de plantão. Mas Deus é bom demais. Ter um bebê em casa sempre é bom, alegra o nosso lar, traz vida para o nosso lar, é herança do Senhor. Alô, Ian, alô, Luciano Dias, ó, galera que tá entrando aí agora, preciso da ajuda de vocês. Hoje eu vou estar recebendo aqui um cara que foi instrumento de Deus para me conectar com o Criador. E hoje eu tenho certeza que Deus deu uma direção para ele tá trazendo aqui nessa live. Todo mundo sabe, galerinha que já participa dessa live, saiba que ela é uma live com intuito cristão, né, mas com viés empreendedor. Então tô aqui com a minha camiseta, ó, lá da igreja que eu pertenço, né, Igreja IDTM Zona Oeste, né, e aqui é a camisa do nosso GCA, Promessa. Então você que é do Rio de Janeiro, você que de repente está assistindo, é da Zona Norte, Zona Oeste, né, e desejar conhecer, né, desejar se conectar conosco, você vai ser muito bem-vindo. Nossa igreja fica aqui em Vargem, né? Então a gente tem os nossos encontros do GCA, inclusive terça-feira a gente tem a nossa reunião que a gente chama de macro, é onde todas as GCA se reúnem. Hoje nós temos aqui, por enquanto, GCA Barra, GCA Vargem e GCA Taquara. Então, na próxima terça-feira, dia 1º, vai ser a nossa macro, onde a gente vai estar reunido lá na igreja. Então, já quero deixar aqui o convite. Se você for dessa região, vai ser um prazer enorme te receber lá. Só mandar para mim uma mensagem no direct, que eu te mando o endereço depois. Então, galerinha que tá entrando agora, aqueles 5 minutinhos inicial, é primordial que você me ajude a enviar esse aviãozinho aí para seus amigos, que eu já vou chamar o nosso convidado. Vi que ele já entrou aqui na live, já vou mandar aqui o convite para ele estar acessando conosco, mas eu preciso muito da sua ajuda. Por enquanto, estamos aqui em 47 aparelhos conectados. Acredito que em cada aparelho tem aí 2, 3 pessoas. Então a gente já está aí, eu acredito, em aproximadamente 100 pessoas, né, assistindo essa live. Mas eu acredito que a gente pode ir mais longe. Então me ajude aí a enviar esse aviãozinho. Alô, Caio, boa noite, Caio. Júnior tá na rua, pessoal. Júnior, Newton, né, Felipe, tem uma turminha nesse exato momento fazendo uma obra linda de ação social, que é distribuição de quentinha, distribuição de lanches
para moradores de rua. Que Deus esteja guardando, abençoando e prosperando vocês que estão aí nessa missão linda, né? Que Deus continue abençoando grandemente. Lucas está na área, Alexandre. Aí, Alexandre, hoje é dia de gastar caneta, hein, mano? Hoje é dia de você fazer aquela anotação e marcar a gente no final dessa live com todo o conteúdo que você conseguiu captar. Aproveitando esse spoiler aqui, eu quero falar para você que está nos assistindo, que já está aqui nessa live conectado. São 60 aparelhos conectados no momento. Corre lá rapidão, que eu vou enviar agora o convite para o nosso convidado. Antes disso, dá tempo de você correr, pegar papel e caneta. Urgente! Pega papel e caneta para que você possa anotar tudo que for falado aqui nessa live. Então acredito que vai ser aí muito conteúdo para você já dar o start da sua semana sendo ainda mais bem sucedido, né? Acredito que depois dessa live aqui de hoje você vai ter algumas viradas de chave e eu tenho certeza que a sua semana vai começar ainda mais abençoada. Então quero relatar aqui um breve resumo para, se porventura você não conhece o homem que é o convidado dessa noite. Esse homem, ele foi usado por Deus para me alcançar. Pela graça e misericórdia do Senhor, um belo dia eu estava indo para o meu escritório e eu não tinha conexão nenhuma com o Criador. A minha vida financeira, a minha vida profissional estava até bem estruturada, mas eu confesso para vocês que existia um vazio dentro de mim. A minha vida emocional, a minha vida sentimental, a minha vida conjugal, a minha vida familiar estava, naquele momento ali, completamente destruída. E eu indo para o meu escritório, uma pessoa, né, a esposa de um grande amigo, me enviou um link onde estava passando um programa que vai ao ar todos os dias pela manhã. E quando eu clico nesse link, eu assisto ali um programa chamado Manhã de Paz. E eu começo a ouvir aquela mensagem daquele homem de Deus que estava ali naquele programa. E o Espírito Santo, inclusive hoje eu falei muito sobre ele. O Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso consolador. Por sua graça e misericórdia, ele alcançou a minha vida e usou esse homem como instrumento para que Deus me tirasse do lamaçal do pecado a qual eu estava vivendo e pudesse tirar as escamas dos meus olhos e eu pudesse verdadeiramente ter um encontro com Cristo Jesus. E isso tem 3 anos que eu caminho, eu tenho o privilégio de caminhar junto desse grande homem de Deus que se tornou um paizão para mim, para minha casa, para minha família, né, para minha esposa. É um homem que a gente ama verdadeiramente e que a gente aprende muito. É referência para mim na minha vida espiritual, é referência para mim em tantas outras áreas da vida. E eu hoje vou ter o prazer de dividir a tela com ele. Alguém que é referência para mim. Então eu vou estar enviando aqui o convite para ele. Deixa eu ver se ele já está on. Deixa eu mandar aqui. Enviado. Vamos ver se ele recebe lá, ver se vai dar tudo certo. Mandei aqui o convite. E o homem tá na área. Aí, mano, boa noite. Bora que bora, meu preto. Muito boa noite. Aí, nem combinamos, hein? Ó, Pois bonezinho é, do... Aí, é, ô, meu... é o mesmo Mano, espírito. a gente tá tipo que meio alinhado, né? No teu casamento eu fui quase que a mesma roupa. É Agora eu botei o verdade. boné do Rádio, É ó. o mesmo espírito. Se você der uma olhada aí na sua certidão de nascimento, você vai ver que já mudaram para Leandro Brito Reis da Silva, se É bobear, hein? isso, mano. Paizão, gratidão pela sua vida, gratidão por estar aqui hoje, num domingo à noite. Eu sei como tua agenda é agitada, mas eu creio que, assim como Deus, há 3 anos atrás, usou a sua vida
para ter misericórdia da minha vida e me alcançar e me resgatar para os braços do Pai. Eu tenho certeza que nessa noite aqui tem pessoas, tem empreendedores que de repente até tem algum resultado na sua vida empresarial, no seu negócio, no seu projeto, que pode ser até no mesmo ramo do que eu faço, assim como pode ser de outros, porque eu tenho visto que tem alguns amigos aqui que é de outros segmentos que têm acompanhado a live. Só que se encontra vazio nessa área, né? Da conexão com o Criador, de repente o Espírito Santo ainda não alcançou o coração dessa alma, e hoje eu tenho certeza que Deus irá te usar poderosamente. Glória a Deus, glória a Deus. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você a tela. Eu estava agora falando com a Pri estava lá no Coletes Verdes também, que o pessoal acabou de chegar lá em São Gonçalo agora da rua, e aí ela falou, que milagre você acordar dessa hora. Eu falei, hoje eu tenho um compromisso e fico muito feliz de poder aqui invadir essa janela que é sua aos domingos à noite e poder derramar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem me dado. E hoje você esteve ministrando lá na Zona Oeste, eu vi um pedaço, estava ministrando em São Gonçalo, já estou na Bahia, e vamos que vamos. Show! E hoje parece que nós temos um tema aqui que é bem interessante, né? Um tema que o senhor escolheu aí. A sua visão está te levando para o lugar certo. E isso me chamou a atenção. O que que Sim. nós temos aí nessa noite preparado para nos alimentar? Pois é, eu vou me fazer valer de uma experiência. Você sabe que, de fato, quando o parque da Disney foi inaugurado, os parques, né, porque não é um parque só, mas aquele complexo que fazia parte do sonho de um homem chamado Walt Disney, ele já era morto. E na inauguração estava ali o prefeito, estava ali a esposa de Walt Disney, e no discurso do prefeito ele falou assim: é uma pena que o sonhador de toda essa grandeza aqui, que enxergou tudo isso pronto, não esteja entre nós. E aí eu gosto da fala da esposa dele, quando ela diz assim: ele não está de corpo presente, mas a visão dele, ela será perpétua e as pessoas vão se alegrar com aquilo que ele enxergou há muito tempo atrás. Então, isso até me arrepia, porque falar sobre visão é falar exatamente sobre futuro. Falar sobre visão é como se a visão. Você gosta de viajar, e eu tenho aprendido a gostar de viajar também. Você sabe que você pode ter dinheiro, você pode ter o cartão. Eu não sei qual é o cartão mais poderoso que existe, que antigamente era o Black, agora parece que tem uns outros cartões aí mais sinistros, né? Tem um Platinum, tem não sei o que lá. Você pode ter o cartão que for, diamante, Platinum, você pode ter dinheiro em espécie no bolso, mas na hora de embarcar para o destino, nada disso te credencia. Você precisa de duas coisas: a passagem e um documento. Porque aquela fila que coloca todo mundo dentro da aeronave, o comissário ou a comissária que está ali para te introduzir na nave, ele não pergunta seu nome, ele não fala nada. Qual é o seu título, quanto você ganha por mês? Ele só diz duas coisas, Macai: passagem e documento. E o que é visão? Usando essa figura, a visão é a passagem. E o documento é a sua identidade. A identidade é aquilo que nos torna único, insubstituível, indivisível. Eu não estou falando só do documento. O documento foi usado para ilustrar. Não adianta, Brito, nós sonharmos com um futuro de paz e prosperidade sem a visão e sem a identidade. E aí, Michelangelo, que foi não sei se quando você esteve no Louvre, eu gosto muito de ver duas coisas em museu. Eu gosto muito de ver quadro e gosto de ver escultura. Tem uma escultura de Michelangelo no Louvre, que fica ali em Paris, que é a escultura de Davi.
Davi de Michelangelo é uma das mais especiais dele. Cara, eu fiquei uns 10 minutos ali, Gerson, olhando pro pé de Davi. Cara, Michelangelo, ele conseguiu fazer a cutícula na mármore. Só que uma vez, quando perguntaram para ele, e ele estava esculpindo, e aí eu não lembro se era Davi ou se era Moisés, e ele estava ali com o martelo e o sisal esculpindo, falaram para ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou tirando o excesso daquilo que eu já vi. Porque você tem que imaginar que Michelangelo, no século retrasado, ele não tinha o que a gente tem hoje, a inteligência artificial, um projeto em 3D, ele tinha algo aqui dentro. E ele precisava transferir o que estava aqui para uma pedra. Se pegar isso aqui, eu acho que vai pegar a essência. Ele diz assim: olha, o que eu estou fazendo já está aí dentro. Davi já existe nessa mármore. Eu só preciso tirar os excessos. Nossa, velho. Você já pegou o esquema aqui, né? A, a verdade é que tudo de bom para o nosso futuro em Deus já existe. Já está pronto. Está pronto. Começa primeiro no reino do Espírito. O que está faltando agora? Nós tirarmos os excessos que não permitem que essa visão se manifeste. Então, quando a gente fala assim, olha, a passagem é a visão, porque quando você pega a passagem, eu pensei que eu estava com a passagem aqui, mas não, isso aqui é a nota de um restaurante que a gente comeu lá na viagem. A nota está grande. E eu ia mostrar a passagem aqui, eu ia falar, olha, tá aqui, olha, da onde eu estou saindo, para onde eu estou indo, que horas isso está previsto acontecer, onde eu vou sentar. Isso é visão. Então, já vamos começar a anotar aí, se é que vocês já não começaram a anotar. Primeiro, a visão, ela precisa ter especificidade. É igual uma passagem de avião. Olha, o portão que você vai embarcar, a hora que você vai embarcar, do lugar que você está saindo, do lugar que você está indo, do lugar que você vai se assentar, tem especificidade. Então, Leandro, eu tenho uma visão. Qual é a sua visão, meu querido? A minha visão é ganhar mais. Não, isso não é visão. A minha visão é emagrecer. Isso não é visão. A minha visão é ser um pai melhor. Não, isso não é visão. Então, Leandro, fala para mim, o que é visão? Visão é o seguinte: eu quero ganhar mais 30%. E eu vou fazer isso dentro de 90 dias. E para que isso aconteça, eu vou fazer assim, assim e assim. E para que eu não sabote o projeto, eu tenho que deixar de fazer isso, isso e aquilo. Aí você tem uma visão. A gente está entrando no mega aí do rumo ao topo aí do Rio de Janeiro com algumas lideranças que aceitaram o convite. E qual é a visão? O que eu tenho, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para que isso aconteça, o que eu não posso fazer para que esse resultado seja sabotado. Isso é visão. Tem que ter especificidade. Eu quero emagrecer. Não, isso não é visão. Não, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses e para que isso aconteça eu vou fazer isso, para que eu não me sabote eu tenho que deixar de fazer aquilo. Eu quero me tornar um pai melhor. Não é visão. Eu quero me tornar um pai melhor. E para isso, exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou buscar meu filho na escola. Eu vou buscar fazer uma atividade alternativa semanal com o meu filho, uma vez por semana. Aí eu comecei a ter especificidade de como me tornar um pai melhor. Eu vou todo dia no quarto, quando eu estiver em casa, e vou orar com ele antes dele dormir. Aí eu tenho uma visão. Agora, por que as pessoas pecam em relação à visão, Brito? Porque elas têm medo da exposição.
Porque o cara tem que ser macho para vir aqui no Instagram e dizer assim: olha, publicamente eu quero estabelecer um documento de compromisso aqui com os meus seguidores, ou sentar na mesa da família e dizer: olha, eu quero estabelecer um compromisso público. Ou chegar diante de uma igreja e dizer assim: olha, eu quero fazer um compromisso com essa comunidade, e o compromisso é esse. Por que, que a maioria das pessoas não fazem? Não se expõe nesse nível? Porque existe um resíduo de medo de que no caminho eu não consiga ser leal aos termos que eu mesmo estabeleci. Porque, a bem da verdade, vamos lá, se eu falo assim: eu vou me tornar regional dentro de um ano, ou eu vou passar para o novo nível, do nível que eu estou dentro da associação, dentro de 6 meses. E torno isso público. Isso aqui é um gatilho poderoso para quem quer realmente fazer com que a visão se manifeste. No momento em que você torna público a sua visão, você arrumou um monte de vigia para tomar conta de você. Por que, que o João Adib, que eu sei que é um cara que você gosta, e ele é um cara admirável mesmo, ele publica a agenda dele de manhã, a partir das 5 horas da manhã, e ele termina às 21h30, depois de jantar com a família e assistir um filme, fazer alguma coisa. Se você já percebeu, todo sábado eles vão para a cozinha fazer a comida deles, a filha faz um cookie, faz um bolo. Por que, que ele publica a rotina dele? Porque quando a gente manifesta de forma pública a cultura que nós queremos estabelecer, a gente recrutou um monte de vigia, um monte de guardião, e se no processo eu esfarelar com aquilo que eu disse que ia fazer, vai ter pelo menos umas 10 pessoas dizendo assim: desistiu? Faz sentido isso aqui? Sim. Agora, o que alguns pregam? Não, não fala seu sonho para ninguém. Não conte sua visão para ninguém. Eu não estou falando para você contar tudo. Agora, quando se trata de sair em situações de corporativismo, por exemplo, de um ponto A para um ponto B de crescimento, eu preciso recrutar guardiões que me ajudem a ser leal à visão. Porque a minha mente ela vai me sabotar. Meu maior inimigo não está do lado de fora. O maior inimigo da minha visão está entre minhas duas orelhas, está aqui na minha cabeça. Porque o meu cérebro quer me poupar, ele não quer que eu me esforce. E para uma visão se concretizar na nossa vida, a gente vai precisar de tempo, dinheiro e energia. Só que o meu cérebro não quer gastar, ele quer economizar. E aí, como é que faz? Só que quando eu tenho os guardiões, e aí eu abro um parênteses, melhor seria que todos eles fossem alinhados com a sua visão, com a sua excelência, com a sua jornada. Por isso que a própria Bíblia diz que não devemos lançar pérolas aos porcos, porque se você fala de sonho com quem não sonha, vai acontecer contigo o que aconteceu com José. O problema de José não foi contar o sonho. O problema de José é contar sonho para quem não sonha, pô. Aí você tá dando bomba na mão de invejoso. Você tá dando a arma na mão do invejoso. Agora, se numa mesa eu tenho eu que sonho, você que sonha, Danilo que sonha, Alan que sonha, Maduro que sonha, Felipe que sonha. E aí eu falo só, quero contar um sonho, no mínimo, duas coisas vão acontecer. Tinha visionado o que eu estou compartilhando, pode ousar começar a sonhar com isso também. E eu, ao compartilhar sonho com sonhadores, estou trazendo guardiões de excelência. Não para me frearem no processo, mas para me acelerarem. E essa questão da exposição aí, pastor Leandro, que o senhor falou, ela é primordial, porque se a gente não tiver capacitado, o medo nos faz parar. Porque o maior desafio que eu vejo nas pessoas hoje é essa questão realmente de se expor. Eu vejo muitas pessoas boas se escondendo com medo da exposição.
eu cheguei num determinado ponto da minha vida que eu falei, cara, eu deixo a desejar em vários pontos, mas se eu continuar com medo, eu nunca vou romper os limites. Eu Sim. preciso avançar. Então, quando eu tive essa virada de chave na minha vida espiritual, aonde anteriormente eu não estava conectado com o Criador, e a partir de um momento eu passei a estar conectado com o Criador, veio um desafio que eu acredito que foi o Espírito Santo naquele momento falando para mim: é hora de se expor. Se você me ama, você tem que falar de mim agora na sua empresa. E eu Uau. falei, como eu faço um evento com 1.000 pessoas num auditório e eu falo agora que Jesus Cristo é meu sócio? Porque para um cara isso é muita exposição. Vai ter aqueles que vai falar, ué, a empresa agora virou religião? Esse negócio agora virou religião? Não, mas quando a gente entende que a gente precisa ter posicionamento e postura e que a exposição vai nos conduzir para um novo nível, a Isso. gente precisa avançar. Então isso aconteceu na minha vida. De repente, alguém aqui nessa live ainda não rompeu alguns limites da sua vida, seja ela qual foi. Eu não sei qual é o ponto da sua vida que precisa de um avanço, porque de repente você está se escondendo e não está indo para frente de batalha, não está indo Exato. para frente da exposição, entende? Então aqui se encontra dois homens que já tá meio calejado, né? E que hoje, mano, eu erro, aprendo, mas eu boto a cara, entendeu? Tem hora que sai uns micos, mas eu Sim. acredito que é aí que a gente rompe. E isso é a liderança servidora. Porque se fala tanto, depois que foi lançado aquele livro, né, A Liderança Servidora, que é um livro que eu recomendo, aí esse termo se tornou popular. Mas eu creio que a liderança servidora é aquela que não tem medo de também compartilhar suas falhas e fraquezas. Vou dar um exemplo. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, o texto diz assim, olha, que ele tirou a túnica, enrolou um avental. Ele revela sua nudez. Por quê? Porque o líder ele não pode ter problema de se revelar. Ele não tem dívida. E um líder de coração justo, quando ele erra, ele não errou por mal. Ele errou na tentativa de fazer o bem. A gente vai acumular, Brito, muitas tentativas fracassadas. Só que isso aqui, essa é a arte dos vencedores. Alguém precisa anotar isso aqui. A arte dos vencedores não é dar certo em tudo que faz, porque isso é uma utopia, isso não existe. A arte dos vencedores é que, apesar dos erros, a gente se levanta mais forte e já sabe no que não errar. Vamos falar de um visionário? Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada incandescente. Qualquer historinha que você vai pesquisar na internet, conta que ele testou 10.000 vezes o filamento da lâmpada incandescente. O cara explodiu a garagem da casa dele tentando fazer o troço. Foi ridicularizado pelos amigos. A esposa quase chutou ele de casa. Só que ele botou na cabeça: eu vou acender esse bagulho. Eu não quero mais viver de vela. Eu não quero viver mais de lamparina. Eu quero apertar o botão e a lâmpada clarear o ambiente. E aí, quando disseram para ele, você errou 10.000 vezes, ele, não. Eu aprendi 10.000 maneiras de não fazer. Só que o que eu já enxerguei aceso, eu vou perseguir. Falei hoje de manhã de Martin Luther King Jr., um pastor batista negro que mora numa América completamente segregada, que os negros não podiam frequentar o restaurante dos brancos, não podia beber água no bebedouro dos brancos, não podia pegar transporte coletivo junto com os brancos, e ele começa um empreendimento visionário de acabar com o racismo, acabar com a segregação, e por conta disso ele vai ser perseguido, convoca uma grande reunião, onde, segundo dizem, 300.000 pessoas vão lá ouvir o discurso. I have a dream, eu tenho um sonho
nesse discurso, Martin Luther King Jr. diz: eu já vi a terra prometida, sei que não vou pisar nela, mas as gerações futuras não passarão pela dor que eu estou passando. No dia seguinte, ele é assassinado. E o preço de sangue de um visionário é uma revolução que vai acabar com o racismo. A gente sabe que ainda, infelizmente, existem os racistas, mas aquela segregação racial nunca mais aconteceu. Você pega uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que gastou a vida dela, e uma das frases dela que mais me chama a atenção, ela diz assim: olha, eu preciso ter certeza que ainda que eu seja a última porta de um desesperançado, de um desesperado, essa porta estará aberta e teremos um prato de comida. E ela vai dar vida nisso. Você pega o Mahatma Gandhi, que na Índia, ele agora vai pregar a paz a todo custo num ambiente de guerra, e o preço é a morte dele, para que a paz pudesse nascer. Jesus foi um visionário que trabalhou por 3 anos e meio um ministério terreno, implementando o coração dele no coração de 12. O que nós estamos vendo hoje é uma visão que começou há 2000 anos atrás e que só cresce, mas precisou ter exposição, precisou ter especificidade e precisou ter parceiros, que também ninguém cumpre visão. Anota isso aqui, gente. Escreve aí, ó, no comentário aí, em letra maiúscula. Ninguém vive visão sem aliança. Você quer viver a visão de uma empresa melhor, uma família melhor, um casamento melhor, finanças melhores? Você vai precisar de alianças. Por quê? Porque a aliança te aglutina, te une a pessoas que têm o que você não tem, sabe o que você não sabe, vai onde você ouve o que você não ouve, acessa o que você não acessa. Então, ó, Brito, a aliança é uma das coisas mais inteligentes que Deus criou. Por quê? Ó, vamos falar de nós dois aqui. Você fala muito que a nossa aliança te abençoa, mas você já parou para pensar o quanto a nossa aliança já me abençoou, irmão? Se eu estou aqui na Bahia e amanhã eu vou estar aqui ministrando o dia inteiro, a partir das 9 da manhã até sei lá que horas, para um grupo de líderes, porque um dia você abriu as portas para mim no Rio. Você tinha o que eu não tinha, você acessava o que eu não acessava. Você ia onde eu não podia ir. Então, olha, agora, isso é uma aliança. Então, só uma pessoa sem noção quebra uma aliança. E na aliança só existe benefício. Agora, uma das coisas que não faz uma aliança prosperar, posso falar? Largo aço. Eu não sei se a galera das 10 da noite aqui tem o estômago da galera das 7 da manhã. Mas vou falar então. Uma coisa que aborta a aliança, orgulho. Quer ver outra coisa que aborta a aliança? Egoísmo. Entenda uma coisa, você é muito melhor do que eu em algumas coisas, eu sou muito melhor que você em outras. Aí por que a gente na aliança não se fortalece e todo mundo melhora? E só o diabo perde. Por isso que o diabo odeia aliança. Porque primeiro ele quebra uma aliança e é completamente defenestrado, ele é expulso do ambiente celestial. Então, como ele perde o acesso porque quebra a aliança, o ministério de Satanás é o quê? Formar discípulos quebradores de aliança. Eu vou falar, todo quebrador de aliança é discípulo de Satanás. Eu vi que você postou que as pessoas perguntam, pô, um cara que é diretor não só do Rio, mas do Sem Fronteira, e aí produz 7.162 itens. Mano, tem associação que não tem isso há 10 anos, numa base. Por que você não abre, Brito? Aí você respondeu, porque eu sou um homem de aliança. Não é que te falta recurso, te falta ferramenta, e se bobear,
Tem gente que ainda fala assim, rapaz, abre. Se tu abrir, eu vou contigo. Se tu abrir, tamo junto. Se tu abrir, é nós. Discípulos de Satanás. Ficam endemoniados assim mesmo, Ah, mandando. Eu falei, ah, mano, vou ter que largar um aço aqui. não prospera. Quebrador de aliança não prospera. Então, a visão. Por que o diabo se tornou diabo? Porque não faltou visão para ele. Porque o cara era o vice-presidente, irmão, da parada. Ele é o cara. Só que ele não estava satisfeito com o que tinha e queria usurpar o trono do chefe. Tem que tomar na cabeça mesmo. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Olha, Deus, ele consegue caminhar com Davi. Não só cometeu um adultério, mas ele comete um crime triplamente qualificado, porque ao matar Urias é um crime com premeditação, com requinte de crueldade sem direito de defesa. E Deus consegue caminhar com Davi, mas Deus não consegue caminhar com Saul. Saul não pegou a mulher de ninguém, não matou ninguém. Qual é o problema de Saul? Quebrador de aliança. Porque quando o profeta falou, Samuel fala assim: olha, nós vamos fazer o sacrifício, prepara tudo que eu estou chegando. E Saul não espera o sacerdote, ele quebra a aliança, ele quebra a lei da autoridade. Então, uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não tem aliança, não tem visão. Quem não tem visão não tem futuro. Ah, Leandro, é fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque vamos reunir, botar tudo isso dentro da bacia. A gente não quer se expor, a gente não quer ser humilde para reconhecer que tem gente melhor do que a gente. Não tem humildade para perguntar, não tem humildade para reconhecer, porque tem gente que recebe, mas não reconhece. E tem gente que acha que depois que recebeu já pode caminhar sozinho, que acha que já sabe. Só que uma pessoa que tem visão, ela sabe. E aí eu volto à história da passagem. Isso aqui não é passagem, mas da passagem. Eu posso ter passagem, só que sem piloto eu não chego. Fazer uma contribuição aí, Leandro. Claro? Uma das coisas que eu acho mais importante da aliança, eu acho que é justamente essa que você tem citado aí. Naquilo que eu não tenho habilidade, aquele cara, aquela mulher que domina aquele assunto, aquela ferramenta, ela consegue me completar. Então, aqui hoje, no segmento que eu desenvolvo, eu vejo isso muito na prática. Eu tenho uma aliança com muita gente hoje que trabalha aqui juntamente conosco no nosso time e que eu não tenho problema nenhum em colocar o holofote em cima dessa pessoa. Por quê? Porque eu entendo que naquilo que ela está desenvolvendo, ela é muito melhor do que eu. Só que para mim é muito mais importante ter ela aliançada comigo do que ter ela jogando contra mim. Entende? Exato. Então hoje eu tenho um time muito bacana, um time forte, um time que trabalha muito unido, porque hoje eu entendo que eu preciso ser um líder, que eu não tenho dificuldade nenhuma em transferir a relevância para quem é de direito, em transferir o holofote para quem é de direito. Entende? Porque um líder orgulhoso, um líder egoísta, cai no pecado que Saul caiu. Entende? Exato. Aonde ele tinha tudo para ter um grande líder, um grande guerreiro aliançado com ele, mas ele prefere o quê? Ele prefere perseguir, ele prefere ir contra um cara que guardava a vida dele e que em outras áreas era melhor do que ele. Então isso aqui, de repente, tem mais de 90 aparelhos conectados nesse momento. Você é um empreendedor que você tem aí pessoas com habilidades no seu time. Mas muitas das vezes você, por orgulho, né, está deixando de ter alianças fortes
e ter um time muito mais ajustado no seu negócio, no seu projeto, naquilo que você desenvolve, simplesmente porque você tem problema em dar honra a quem de fato merece honra. Você tem problema e dificuldade em transferir o holofote para quem precisa do holofote. Você só quer o holofote posicionado em cima da sua cabeça. E aí é onde a gente começa a ter quebras de aliança. Então, assim, pega essa dica, mano. A aliança é uma das coisas que mais nos faz prosperar e avançar, porque aquilo que eu não tenho, alguém do meu time vai ter e ele vai conseguir me ajudar a romper e avançar, entende? E aí, a gente volta à metáfora do avião novamente. Quem é mais importante na viagem? O piloto? O cara que botou gasolina quando o avião estava no hangar? O menino que passou por cima das asas e olhou os parafusos? A moça que vai lá na geladeira e repõe o refrigerante, vê o banheiro, se tem papel, se tem sabão? Por quê? Porque para a viagem acontecer não é só com o piloto que se faz. Então, às vezes, o cara tem a passagem, que é a visão, mas ele não quer reconhecer que no processo haverão pessoas que, dentro dos seus lugares, elas são extremamente importantes para que a viagem aconteça. E é como você realmente citou a questão de Saul com Davi, que o que falta em Saul é habilidade, como você falou, de reconhecer que tem um cara ali que é melhor do que ele. Cara, vamos lá, na maior hipótese, o que que aconteceria? Mano, Davi seria o ministro da guerra de Israel? Vou te falar um negócio, se eu sou Saul, Davi é o ministro da guerra, ele não vai ter uma casa, não. A suíte dele é do lado da minha. Porque se um cara mata Golias, meu irmão, eu quero ele como segurança, pô. Caraca! Só que aí que tá a coisa. Olha como que a quebra de aliança cega. Porque agora Saul não consegue enxergar quem Deus colocou do lado dele. E torna um aliado em inimigo. E a pior coisa que tem, irmão, é alguém que conhece os suas fraquezas e seus acessos. E depois vai se voltar contra você. Uma vez o Roberto Justus disse uma coisa no programa que, infelizmente, esse programa nunca deveria ter parado no Brasil. Inclusive, o Donald Trump, ele era o apresentador desse programa nos Estados Unidos. O Roberto Justo apresentou esse programa por alguns anos no Brasil. Eu fui convidado na época do Toque no Altar a ser um dos participantes, mas eu estava muito envolvido com a gravadora, não fui. O programa O Aprendiz. E numa daquelas edições, o Roberto Justus, ele tinha dois finalistas, dois fenômenos, dois meninos brilhantes. E ele falou, gente, eu estou com uma dúvida muito grande. Eu preciso fazer uma pergunta que vai ser o meu critério de desempate. Se você for, que era o Aprendiz o Sócio, a primeira edição. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esse vídeo que eu estou falando. E aí a pergunta é mais ou menos assim: bom, se você se tornar meu sócio, como você se vê daqui a 10 anos? A gente está falando de visão, né? E aí, infelizmente, o cara que eu estava torcendo por ele deu a resposta pior que poderia se dar. Porque ele já estava assim, meio se sentindo, ele já estava meio se sentindo. Ele falou, pô, eu arrebentei, eu vou levar. Aí ele deu aquela encostada assim e falou assim: ah, Justus, daqui a 10 anos eu, como seu sócio, eu me vejo de frente a um balneário, alguma coisa assim, de frente com uma praia e tal, aposentado. Meu irmão, o Justo, os dois olhos azuis do Justo virou dois olhos vermelhos na hora. Ele fulminou o cara e falou: o quê? Quantos anos você tem? Eu não lembro, ele falou. Então você está dizendo que daqui a 10 anos você vai estar com X anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Com a idade que você está dizendo que pretende estar aposentado se for o meu sócio, foi o tempo que eu dei a minha maior energia e mais enriqueci. Você está eliminado.
que eu estou diante de um cara que tem 60 anos e digo que quero me aposentar aos 40, velho, se eu for sócio dele? Faltou visão. Tinha talento, tinha carisma, só que faltou visão. Então, eu queria começar a fazer considerações finais aqui para esse auditório lindo. Tivemos momentos aqui de 103 aparelhos, dizendo três coisas sobre visão e devolvendo a fala para você. Número um, escolha visionários para caminhar do seu lado em 2025. Pessoas que sonham ganhar mais, impactar mais, dar mais frutos, não já aqueles que se envolvem com o reino, ser um melhor marido, uma melhor esposa, ser um melhor pai, ser um melhor cidadão. Você sabe, Brito, que dentro da visão da igreja local Deus Tem Mais, nós temos uma missão. Missão. Temos uma visão e temos valores. E a nossa missão é extinguir a ignorância social e espiritual, formando cidadãos para a terra e para o céu. É por isso que a gente valoriza tanto o ensino, a escola de sabedoria, as terças e quintas do crescimento, o GCA, tudo envolve instrução, com base na sabedoria milenar, que é a Bíblia. Então, você precisa ter um elenco de pessoas de visão para caminhar do seu lado. Número dois, você precisa pegar um papel e começar a escrever, pelo menos nas 7 principais áreas da vida, qual é a sua visão para o final de 2025, para daqui a 3, para daqui a 5 anos. Leandro, então quais são as 7 áreas? Vamos lá. Família, finanças, fé, emoções, sentimentos, vida profissional e propósito. Quando eu falo de propósito, no meu caso eu sou um pastor, é propósito espiritual. É aquilo que eu sirvo diante de Deus para cumprir a minha carreira aqui na Terra. Qual é a minha visão? Eu tenho uma visão para todas essas 7 áreas dentro desses cronogramas. Final do ano, 3 anos, 5 anos. O Wendel Carvalho, no Protagon, ele encoraja as pessoas a terem uma visão de 20 anos. Eu acho bacana. Por quê? Porque essa frase eu não lembro de quem é. Quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Então você precisa ter uma visão. Você precisa ter a passagem da viagem. Qual é o portão? Qual é a hora? De onde eu estou saindo? Para onde eu vou chegar? Onde eu vou sentar? Posso repetir as 7 áreas? Com certeza. Família, fé, finanças, emoções, sentimento, vida profissional e propósito de vida. Esses 7 pilares. Se você conseguir calibrar isso tudo aqui e manter isso tudo num nível satisfatório dentro da roda da vida, a gente vai viver João 10:10, vida e abundância. Então, primeiro, ande com visionários. Segundo, seja específico. Escreva visão. E por último, para que uma visão realmente se cumpra na sua vida, você vai precisar estar disposto a pagar um alto preço para que ela se cumpra. Por mais que Deus te dê uma promessa, ela não vai vir de mão beijada para o seu colo. Ela vai te exigir. Como alguém disse, né? Sangue, suor e lágrimas. Deus falou que Abraão seria pai de uma multidão, mas isso não veio assim. Teve que ter todo aquele desembrólio, teve que ter aquele rolê, teve que ter aquela guerra, teve que ter aquela luta. As pessoas acham que elas vão viver as promessas, porque Deus falou, eu sento aqui e vou acontecer. Nós vamos entrar no Mega Rumotopo agora em abril, e quem já fez Rumotopo sabe, meu irmão, a gente termina esgotado, sangrando, estressado, só que com resultado, caramba. E aí pega a frase do Rumotopo, onde eu digo que o topo é ocupado por pessoas cansadas, só que felizes. A gente só tem que escolher qual o difícil de ir lá e fazer, ou o difícil de ficar vendo alguém fazer e eu continuar no mesmo lugar do mesmo tamanho.
Cara, que aula, hein? 7 códigos poderosos. Eu vou fazer um relato aqui. Eu não sei se eu já compartilhei contigo. Uma pessoa com visão, ela tem um poder de ir além. E uma pessoa sem visão, ela tem um poder de se autodestruir. Eu tive um sócio, Leandro Reis, há 15 anos atrás, num outro segmento que eu desenvolvia, antes de vir para o atual que eu estou, e ele foi um Saul na minha vida, né? Teve alguns contratempos ali que, ao invés dele entender que naquilo que ele era ruim eu completava e vice-versa, não, ele não soube administrar isso muito bem. E aí a gente rompeu e eu vim para a instituição a qual represento ela hoje. Isso tem 15 anos atrás. Foi antes de eu fazer parte do time que eu me encontro hoje. E algum tempo atrás ele entrou em contato comigo porque a gente perdeu o contato e a gente não conversava mais. E um tempo atrás a gente se reuniu e ele falou algo para mim que me marcou, mano. Ele, mano, você me ensinou muito. Você me ensinou a nunca mais perder alguém importante do meu time. Olha que louco. Você era um cara que estava do meu lado e se tornou o meu pior concorrente. Por quê? Porque num determinado momento houve quebra de aliança. Ele não soube entender que eu era o Davi ali do lado dele e que eu estava ali guerreando junto, mas ele, por orgulho, né, teve alguns impasses ali no percurso ali que eu falei, cara, para continuar assim não dá. Foi quando eu aceitei o convite do Elton Barbosa, que você também caminha junto, e hoje eu caminho junto com o Elton Barbosa há 13 anos, né? E a gente tem aliança junto. E cada um ali tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas junto a gente se completa. Então, assim, cuidado para você que está nos assistindo, não ter um Davi no seu time e por orgulho você perder esse Davi. Entende? Então, cuidado, muito cuidado. Preserve a aliança, porque senão esse cara amanhã ou depois pode se tornar o seu maior concorrente, o seu maior rival. É verdade. Então, assim, eu achei interessante porque a gente vai amadurecendo, isso é algo também que a gente tem a oportunidade através da sabedoria, né? 15 anos depois, eu tive a oportunidade de sentar à mesa e a gente ali colocou as fichas e zerou o game, né? E eu fiquei com essa fala, cara, você me ensinou a eu nunca mais perder alguém de relevância do meu time, né? Visão e atitudes que lá atrás eu cometi falhas que hoje eu já não cometo mais, porque você me ensinou isso. Então, assim, só para contribuir, a gente conduzir aqui para o final, né? Esse breve testemunho que aconteceu comigo na prática. Então é Sim. um pouco, acredito que está um pouco dentro do contexto referente à visão e ter Sim. pessoas aliançadas contigo, né? E você entender que a gente não vai ser bom em tudo. Vai ter coisas que a gente vai deixar a desejar, mas quando a gente está aliançado com outras pessoas, essas pessoas nos ajudam a se tornar melhor. Com certeza. E aí você despertou uma fala aqui para eu trazer uma contribuição nisso também. Quando a gente vai falar de relações interpessoais, Jesus é o maior exemplo que existiu. A visão nos dá capacidade de caminhar com os diferentes. Porque você percebe que Jesus não teve 12 Pedros no colegiado apostólico. E olha que Pedro teve o seu valor, era o cara da chave, né, como dizem, era Pedro, o bispo de Jerusalém. Mas ele não falou ele não trouxe 12 Pedros para o time. João escreve o Evangelho Universal, o Apocalipse e 3 cartas pastorais, por mais que ele fosse excelente, mas Jesus não escolhe 12 Joãos para compor o seu colégio apostólico.
Por mais que a gente vai ter ali Mateus, que vai escrever um brilhante evangelho interessado aos judeus, Jesus não escolhe 12 Mateus, ele vai escolher um Mateus, um João, um Pedro, um Bartolomeu, que até hoje não sei nem por que Jesus. Quem é o Bartolomeu? O que esse cara fez? Não sei. Mas ele tinha. Serviu para alguma coisa ali, que o André, pelo menos. O André, eu lembro que você me disse uma palavra sobre o André muito bacana numa macro. Pelo menos ele não escreveu nenhuma carta, nenhuma missiva. A gente não sei se ele abriu alguma igreja, mas pelo menos lá quando o Paulo estava comendo com 5.000 homens, ele falou: ó, tem um menino aqui com 2 pães e 5 peixes, ó. Pelo menos ele estava lá no meio do povo, lá captando as informações, Tá né? aí, tá buscando uma saída. Aí você vai ter um Judas Tadeu, você vai ter uns cariotes. É a vida, irmão. Então, assim, visão de inteligência interpessoal. É maturidade para caminhar com os contraditórios. Então, dentro de um time, tem gente que se parece com você, tem gente que não tem nada a ver contigo. Mas cada qual no seu lugar vai ter a sua importância. Uma árvore não é feita só de raiz. A raiz é importante, mas não existe árvore só de raiz. Uma árvore não é feita só de flores. Ela traz beleza, mas não é só de flores. Então, cada peça numa árvore não tem sua importância. A raiz traz o nutriente, o tronco dá o sustento, os galhos dá a extensão, para que as folhas possam absorver a luz, gerar fotossíntese. Tudo no seu lugar é perfeito diante de Deus. Então não existe esse aqui não serve, porque não se parece comigo. E a gente falou sobre uniformidade, unidade e unicidade lá na convenção, que é sobre isso. Um time não é sobre uniformidade, é sobre unidade. A gente não se parece, mas a gente está caminhando na mesma direção para a mesma coisa. Isso é visão. Uma pausa aqui. Pastorzão, então é isso. Quero te agradecer aqui pelo convite, né? É, Você é uma grande referência para mim na minha vida pessoal. É meu paizão, é meu pastor, é meu mentor espiritual, né? Todos os sábados ali, dentro do possível, a gente tem a nossa mentoria, onde eu aprendo mais de Deus. Entendo que é uma área que eu tô engateando ainda, sou um bebê, né? Aprendendo ali sobre as escrituras, aprendendo a me tornar cada vez mais parecido com Cristo, mas entendo que ainda preciso ter muita habilidade nas escrituras, né? Mas você é um espelho para mim de homem de Deus, de referência espiritual, né? Um dia, quando eu crescer, se perguntarem para mim com quem eu quero me tornar parecido, eu vou responder: quero me tornar parecido com Leandro Reis, né? Porque Paulo mesmo disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, de fato, a gente precisa se espelhar em pessoas que é referência, que é modelo de Cristo, né? Que se modela em Cristo Jesus, para que a gente também possa ser referência para outros. Então, você é esse cara na minha vida pessoal, né? Que eu tenho tido a oportunidade de caminhar junto, né, de aprender e de conviver na minha vida ministerial e também na nossa vida profissional. É alguém que a gente começou a caminhar junto, né? No nossos treinamentos, eu te chamo de treinador Leandro Reis, né? Porque você tem sido também uma referência para todo o nosso time comercial, né? Então só tenho gratidão pela sua vida. Obrigado por agregar tanto essa live de hoje. Eu tenho conversado com algumas pessoas e trago essa visão. Muitas das vezes a gente está em determinados ambientes e mesas, ou até em lives como essa, que tem pessoas de alta excelência entregando conteúdo gratuito, e muitas das vezes a gente vê pessoas que não estão valorizando. Enquanto em outros lugares, em outras mesas, tem conteúdo, né, sendo entregue até inferiores e tem pessoas cobrando e outras pagando por isso. Então, É. espero que você que participou conosco aqui nessa noite tenha tido esse privilégio
de captar os códigos passados, ter anotado o direcionamento que foi compartilhado, porque a gente está aqui pelo amor de Deus para poder transbordar sobre a sua vida e que a sua vida que está aqui nos assistindo seja cada vez mais abençoada. E aí eu passo para você aí fazer a despedida e a gente encerrar aqui, paizão. Gratidão da minha parte, poder dividir essa janela aqui da sua influência com você. Essa aqui é a sua janela e poder vir aqui agregada do meu jeito. Ratifico cada uma das palavras que você falou. Por outras razões, você também é uma referência para mim, né? Por outros agregadores, outras qualidades, você também é um espelho para mim. E eu poderia citá-los aqui, como, por exemplo, o seu caráter, né, de aliança. Você é um homem que já foi provado. Pessoa, Brito, ser de aliança, quando ela não tem nada, ela é fácil, porque ela depende de manter ali aquela proteção, aquela constância. Quando a pessoa chega num ponto, ela corre o risco de achar que não precisa mais. E você é uma pessoa que se, né? E isso vem antes mesmo, até mesmo dessa caminhada espiritual, porque você já carregava essa característica da aliança antes dos seus olhos caírem as escamas espirituais. Amo sua casa porque a Fabi é a minha filha também, Kaique, Sossô, no meu coração é como netos, e dizer que no que depender de mim, da minha parte, até a volta de Cristo estaremos juntos, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, sentando à mesa, as gargalhadas, e no trabalho sendo leões, águias e tubarões, abençoando a nossa geração aí. Amém. A Pri tá online aí, ó. Pri, um beijão no coração. Se tudo der certo, semana que vem a gente marca um jantarzinho aqui para que você e o Leandrão estejam aqui conosco, tá bom? Você que nos assistiu nesse domingo aqui, Deus abençoe sua vida, que nessa próxima semana seja uma semana de bênção, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus projetos, sobre seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar sua mão para fazer, tá? Gratidão por estar conosco aqui até esse horário, 10h30 da noite. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima. Beijão no coração. Fiquem Deus na abençoe. paz. Boa semana. Valeu, Junto. pastorzão. Um Tamo junto, abraço. Tchau, junto. tchau. Paz. Paz, Paz. paz.